Fala aí, meu querido, minha querida, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje tá muito bacana. Eu quero falar para você, tirar uma dúvida, né, na verdade aí, muitas pessoas têm dúvida na hora de fazer uma melhoria no computador. O que que eu tenho pouco orçamento, o que que eu devo trocar? O que que eu devo colocar para dar mais desempenho no meu computador? Eu devo colocar um SSD? Devo colocar mais memória RAM? Devo trocar o meu processador? Devo colocar uma placa de vídeo? O que escolher? O que que vai me dar mais resultado? Então é esse tipo de coisa aqui que a gente vai bater um papo aqui bacana agora. Ó, para você que quer entender tudo desse mundo de informática, de TI, você quer se especializar, você precisa conhecer o curso de formação de técnico em informática do professor Robson Costa, a versão 2.0, completíssima. O link está aí na descrição, você pode parcelar, você tem suporte completo, você vai aprender sobre sistemas operacionais, manutenção de computadores, redes, servidores e muito mais, pessoal. Então não perca tempo, não é um gasto, é um investimento que você está fazendo. Link aqui na descrição. Mas vamos lá, então vamos começar aqui a tirar as dúvidas, vamos começar a falar aqui, eu vou até criar aqui situações, até contar vivências minhas, que de repente vai ajudar você. O que que acontece? Vamos pegar aquela pessoa que tem um computador mediano e ela está com pouco orçamento e ela diz assim: eu posso fazer um upgrade, eu posso, por exemplo, eu só tenho o dinheiro que eu tenho, dá para ou coloco SSD ou coloco mais memória RAM. O que que eu devo trocar? O que que eu devo fazer? O que que vai me dar mais resultado? Primeiro vamos entender como que funcionam as coisas. Aí quando eu mostrar para você como funcionam as coisas, você já vai entender, você já vai ter a resposta. Memória RAM. Um computador que tem pouca memória RAM, qual vai ser a deficiência dele? Agilidade. Exemplo, quando você tem pouca memória RAM, você não pode, por exemplo, abrir aí 500 páginas de navegação, como muita gente faz. Aí, meu computador está travando. Mas, pô, mas tem quanto de memória? Eu tenho só 2 gigas. Quer milagre? Não pode, entendeu? Então, se tem pouca memória, você tem que utilizar o computador aos pouquinhos, para você continuar conseguir fazer a tarefa de forma mais rápida, entendeu? Porque se você, vamos supor, está com 2 programas abertos, já vai dar problema, para quem tem pouca memória RAM. E se eu colocar mais memória RAM, Leonardo? Aí você resolve esse problema. Você pode, por exemplo, usar 2 programas abertos ao mesmo tempo, trabalhando ao mesmo tempo, que você tem aporte de memória, né? Você tem 8 GB, tem uns 16 GB. Quanto mais memória, mais coisa você pode fazer ao mesmo tempo. É basicamente isso. Mas assim, em questão de velocidade, de desempenho, de rapidez para você, você não sente muita diferença não. Você sente diferença nisso, né? Que vamos supor, com 2 GB de RAM, você só podia abrir uma página no navegador. Com mais, você vai poder abrir mais, você vai poder abrir um programa e não vai travar. Agora, o SSD. O SSD já é outro papo. O SSD, quando você coloca, né, você estava usando HD. Aí você coloca SSD, instala o Windows lá nele. Meu querido, minha querida, é outro nível, é outro mundo. A diferença é perceptível. Não tem como a pessoa pegar um computador com HD, depois botar um SSD e usar, e ela falar assim: "Poxa, não senti diferença". Não existe, ela consegue. Já no memória RAM, sim. Porque vamos supor, se a pessoa tem 2 GB de memória RAM, tá, e ela está usando um programa só, ela está usando lá de boa. Se ela usar um programa só, tanto faz se é com 2 GB, com 4 GB, praticamente ela não vai ver diferença, vai funcionar do mesmo jeito. Ela só vai ver diferença se ela tentar abrir muita coisa com pouca memória RAM. Agora SSD não, fica tudo rápido. O teu Windows inicia mais rápido, as operações são mais rápidas, navegação é mais rápido, tudo é mais rápido. Carregamento para abrir os programas são mais rápidos, né? Desde que você faça do jeito que eu faço aqui, os meus programas são instalados no SSD. Então, assim, no meu ponto de vista e o que eu oriento a todo mundo que vem até mim, tá, pedir essa orientação, se você tem pouco orçamento e você tem que optar entre botar mais memória RAM e botar um SSD, vá de SSD.
vai te trazer um resultado muito melhor, nesse ponto aí de rapidez, tá. Mas aquele negócio, a tua memória RAM vai continuar pouca, então o que que você tem que fazer? Você tem que usar uma coisa de cada vez para você não ter problema, entendeu? O bom mesmo seria botar os 2, gente, eu não tô falando aqui que: "Ah, não, então pode usar o computador com pouca memória", não, o bom mesmo seria você só que tem gente que às vezes tem que optar entre uma coisa ou outra, ou o que fazer primeiro, vai de SSD primeiro, que vai ficar bem bacana, tá? Agora, na questão de placa de vídeo, Leonardo, eu tenho já um computador top, tem lá meus 16 gigas de memória RAM, processador da nona geração, o computador é rapidão mesmo. Eu preciso pensar em placa de vídeo? Olha, eu digo para você que sim, seria muito bom. Placa de vídeo vai te dar aí um aporte muito positivo. Em que sentido? Exemplo, muita gente às vezes vem reclamar comigo e fala assim: "Poxa, eu não consigo jogar quase nada direito, né? Determinados jogos ficam travando e a qualidade tem que ficar baixando a qualidade, não sei mais o que e tal". Aí quando eu pergunto para a pessoa: "Mas vem cá, qual placa de vídeo você está usando?", "Não, eu não uso placa de vídeo não". Ou seja, a pessoa usa a placa de vídeo integrada do processador dela. Não foi feito para isso. Quebra um galho. Se você quer desempenho em jogos, você tem que investir numa placa de vídeo, entendeu? Fazer aquele balanceamento ali entre placa de vídeo e processador, que não adianta também você ter um processador muito top e colocar uma placa de vídeo muito furreca. Vai dar problema. E ao contrário também, tem gente que tem um processador fraquinho e quer botar uma placa de vídeo super ultra power. Vai dar problema, vai dar gargalo, né? Você não vai conseguir usar todo o poder dessa placa de vídeo tendo um processador fraco. Então, o que que tem que fazer, Leonardo? Você tem que achar o melhor dos 2 mundos ali, você tem que achar um processador, né, compatível ali com a sua placa de vídeo, que um vai ajudar o outro, aí sim, aí você tem maior desempenho em FPS e por aí fora vai, entendeu? Mais ou menos por aí. A placa de vídeo só ajuda em jogos, Leonardo? Não. Exemplo, você que trabalha com renderização, você renderiza vídeo. Eu vou te contar aqui o meu caso. Isso aqui aconteceu comigo, tá? Quando eu tinha um computador bem basicão, eu tinha um dual core, a princípio eu tinha 2 GB de RAM, aí fiz o upgrade, botei 4 GB, mas tinha HD, né? Na época ainda não, SSD estava muito, muito caro, estava no auge, né, era lançamento, aquela coisa toda. Então eu peguei e botei mais e na época se eu eu nem comprei essa memória, eu ganhei essas 2 memórias do meu padrasto. Aí eu peguei e botei 4 GB. Melhorou? Pouquinho, naquela questão que eu falei com vocês, que eu expliquei. Aí o que que acontece? O processador é fraquíssimo, dual core, tá? Então quando eu ia fazer uma renderização no Sony Vegas, para vocês terem uma ideia, um vídeo aí de 10 minutos demorava quase 3 horas para renderizar. E detalhe, usava os 100% do processador, da CPU. Então automaticamente, olha o que acontecia, pessoal. Quando eu ia, vamos supor, tá renderizando, aí eu peguei assim: "Poxa, vou adiantar a capinha lá no Photoshop". Abri o Photoshop, a lentidão tremenda, quando eu consegui usar, né, porque ficava tudo muito lento, travando. Quando eu consegui usar, o tempo de renderização que era de 3 horas, passava para 5 horas no Sony Vegas. Resultado, até simplesmente navegar, pessoal, por simplesmente eu navegar na internet, já aumentava o tempo de renderização e a navegação ficava lenta, sabe. Aí até tem muita gente que às vezes pensa assim: "Poxa, minha internet tá ruim", às vezes não é a internet, às vezes é teu computador. Tem muita coisa aberta, tem pouca memória RAM, o processador é fraco, entendeu? É que nem questão de vídeo. A pe "Ah, o vídeo lá eu boto em Full HD, fica carregando e não sai", mas o processador é fraco, entendeu? Você precisa de um processador mais forte para ver rodar um vídeo aí em 1080, porque puxa, entendeu? Então nem sempre está relacionado à internet, tá?
Se o teu computador tiver lá com níveis de GPU, de GPU não, perdão, de CPU, HD, né, o disco rígido lá, tiver em níveis lá no vermelho, se você for navegar, você vai ver que vai ter lentidão, e não é a internet, é o computador. Então tem que ver. Mas voltando ao assunto. Aí o que acontece, pessoal? Aí como meu computador era fraquinho, eu comprei uma placa de vídeo de segunda mão, né, bem inferior, bem furreca também, porque eu, assim, na época eu não podia comprar uma placa melhor, e também nem valia a pena comprar uma placa melhor, porque o computador também não era lá essas coisas. Então eu comprei aquela plaquinha de vídeo e ela me ajudou bastante, tá? Eu não sei se era GT 9600, é uma placa furreca dessas aí. Aí o que acontece? Por que ela me ajudou? Porque quando eu botei a placa de vídeo, aí eu tinha a opção lá no Sony Vegas de colocar o vídeo para renderizar pela placa de vídeo. Então usava muito pouco do CPU. O processador não ficava em 100, ficava bem, entendeu? Usava pouco do processador e usava mais da placa de vídeo. Automaticamente eu conseguia mexer mais no computador, fazer outras coisas ao mesmo tempo. Então a placa de vídeo, aquele upgrade que eu fiz da placa de vídeo lá na época, foi bom para mim? Foi bom para mim. Então, você está vendo? Depende muito da tua situação e da tua necessidade, tá? Mas agora, o que é bom mesmo é você trocar e trocando tudo, né? Botou SSD? Bacana. Pô, tem pouca memória RAM. Assim que puder, coloca mais memória RAM que vai ser muito válido. Os jogos estão cada vez mais exigindo memória RAM. E quanto mais memória RAM você tem, mais atividade você pode fazer no computador, né? Um processador aí bom, entendeu? Placa-mãe também, né? Às vezes muita gente me pergunta, e placa-mãe, Leonardo? Poxa, tem tanta diferença? Em desempenho não, tá? Mas assim, em conectividades, tem placa-mãe de entrada que não vai ter, de repente, o número de entradas USB que você quer. Aí uma placa mais high-end, ela já vai te oferecer mais conectividades, mais entrada disso, mais entrada daquilo, entende? Então difere aí. E sem contar a questão dos componentes, né? Uma placa aí mãe mais cara, né? Mais de mediana para high-end, de alto nível, você vai encontrar, por exemplo, lá no processador tem VRM para dissipação, os componentes são de melhor qualidade, então é uma coisa que vai durar mais, entendeu? Então tudo depende da necessidade e de quanto você está podendo aí gastar para poder fazer esse upgrade aí no teu computador. Tá bom, pessoal? Então, basicamente era isso que eu queria passar para vocês. Eu espero que você esteja gostando desse tipo de vídeo aqui. E se você quer que eu continue fazendo vídeos assim, trazendo essas dicas assim, a gente conversando um pouco sobre essa área de computadores, coloca aí na descrição, eu quero mais vídeos, hashtag quero mais vídeos. E arrebenta no like, eu vou entender que você gostou do projeto, né? E você quer mais vídeos desse jeito, tá? E para você que tem dúvida sobre o processador, assiste esse vídeo aqui, ó. Falei sobre processador, o que precisa mais trocar no computador quando você vai trocar um processador. Muitas orientações aqui. Vou ficando por aqui, um grande abraço, fiquem todos com Deus e como de costume você sabe, nos encontramos aí no próximo vídeo. Um abraço, pessoal!